acho importante. Como é que ela vai ser, não é? Como é que a escola vai informar, formar. Então é a mesma coisa. Como é que vocês veem? Dá licença só um minutinho. Todos assinaram a lista de presença desse jovem simpático ali? Tá certo, então. E é bom lembrar também outra coisa. Eu, quando eu adotei o meu filho, ele já tinha 4 anos. Então, eu tinha a certidão de pais biológico, porque ele é de abril. Então, eu coloquei na escola, falei que era do tipo, porque o nome ia mudar quando eu tivesse a guarda definitiva. Só que teve uma situação muito engraçada. Teve um problema lá de disciplina, aí a gente foi conversar com a professora. Aí ela, é porque ele é adotado. Você deve estar enganada, né? É a mesma coisa que de qualquer idade, não é porque ele é adotado. Com certeza. Veja. Esse problema justamente é colocado para os professores, e aí está também o corpo docente, tá, os diretores, para eles refletirem sobre isso, não é por acaso não. Então, veja, a escola tem obrigação de contemplar todas as configurações familiares. E a gente entra em outras aqui agora, que a gente poderia ampliar, famílias homoafetivas, monoparentais. Então, é obrigação da escola contemplar todas as configurações familiares. Né? Como ela vai fazer, se ela não sabe, ela tem que procurar saber, ela tem que procurar se instruir, ela tem que ir em busca. Então, veja, isso aconteceu numa turma de história. Todos nós não temos uma história, né? Seria um momento ímpar para essa professora de história trabalhar a história pessoal de cada um, que cada um conte a sua história, né? Ou um trabalho sobre a história, abordar essa questão de que todos têm direito às diferenças de cada um. Então, ela perdeu uma chance incrível, né? Pronto, a gente já vai chamar. Então, já venham. Pronto, vamos lá. É assim mesmo. Oficina é assim, todos trabalham. O que a gente já falou sobre a preparação prévia do professor para perceber e lidar com situações adversas na turma. Não é só o caso da criança adotada, é o caso de uma criança com deficiência, ou o exemplo que a gente deu, um aluno da classe que sofre um acidente e vira cadeirante. Então, ele tem que estar preparado para todas as situações. E com o conhecimento dessa história, no caso desse aluno, mudar a temática do trabalho, seminário, palestra, para enriquecer o pensamento dos alunos, quer dizer, alterando, quer dizer, dando um novo trabalho, nesse sentido, de trabalhar as diferenças. Veja, a escola agora, num nível mais amplo, ela percebeu esse problema, ela já poderia, então, trabalhar as novas configurações familiares na escola. Né? Traz um profissional, faz uma oficina, oportuniza isso. Né? Então, realmente, problema dessa natureza é oportunidade de crescimento para todos. Né? Vou contar para vocês uma historinha, né, autorreferente sobre o meu filho, né, que é uma outra categoria, né, de pessoas que ele é especial, ele sempre esteve inserido em escolas regulares. Né? E hoje ele tem 14 anos, ele está na classe especial, que ele foi na turma normal até quando deu e quando foi importante. Porque hoje ele teria que estar com 14 anos na alfabetização, na maternal, dado a dificuldade cognitiva dele. Então, hoje nós achamos mais importante que ele esteja com os iguais, né, que são adolescentes da idade dele, especiais. Né? É um outro momento. Quando ele estava na alfabetização, o que aconteceu? Né? As crianças da alfabetização estão aprendendo a ler, a escrever. E chegou, no final do ano, houve a formatura da alfabetização. Né? Mateus estava naquela turminha e nós ganhamos o convite, né, para a formatura da alfabetização. Né? Evidentemente que, mesmo eu sabendo que meu filho jamais, né, a não ser que um milagre aconteça, vai aprender a ler, né? Eu queria que ele também aprendesse a ler. Isso é uma coisa, é o desejo da mãe, né? Outra coisa é sempre aquela coisa que você quer e aquela coisa que pode, né? Entre o perfeito e o possível. E eu recebi o convite, Luiz estava viajando e eu pensei, será que eu vou? E eu pensei, vou sofrer, né? Vou ver todas as crianças lá se formando. Eu também queria que o meu tivesse lá. Não, não vou. Foi o meu primeiro pensamento. Sou psicóloga, hein? Antes disso, sou mãe. Tá certo? A gente não pode misturar o papel com
a função, né? O meu primeiro pensamento, não vou não, eu vou sofrer e não vou não. Não vou expor Mateus a isso, meu primeiro pensamento. Né? Pronto, passaram-se uns dias e eu olhava e dizia, não, eu tenho que ir. É a turma dele. Né? Ele tá, como é que eu não vou permitir que ele vá na formatura da turminha dele? Eu vou, pronto, decidi ir. Né? Mas fui assim meio, como se diz, meio sabendo que não ia ser fácil. Né? Enfim, chegamos lá, era fizeram uma formatura mesmo, com mesa, com tipo formatura, né, de curso de graduação. Então, o ritual era o seguinte, eles chamavam os pais levantavam, iam para a tal da mesa, a criança vinha e assinava o livro, né, que é o livro que eles produziram durante o ano, né, com coisas que eles escreveram, né, numa simbologia de que eles aprenderam a ler e escrever. Eu estou vendo aquela cerimônia ali e eu fiquei pensando, como é que será que vai ser com o Mateus? Ele não aprendeu a ler nem escrever, nem aprendeu a falar. Mas estou ali assistindo, né? Era em ordem alfabética. Aí vocês me desculpem que eu engasgo. Chegou na hora este é o exemplo mais belo que eu tenho para contar para vocês de atitude adotiva de uma professora. Né? Por isso que eu estou trazendo isso. Né? Como é que a gente trabalha, muitas vezes, a diferença. Chegou a vez de Mateus, ela chamou Mateus, lá vou eu, né? Sozinha, não estava Luiz. Vou lá para frente me pensando, e agora aconteceu o quê? Aí vem Mateus, ele ouve o nome dele, começa a pular de alegria. Ele com a babá, ele tinha uma babá na escola, vai ele pulando, me vê lá, pula mais ainda. E aí a professora me dá um livro. E ela me diz assim, Suzana, este é o livro de Mateus. Eu olho para ela, ela diz assim, o livro de Mateus os colegas escreveram. E eu olho aquele livro, né? Vai subindo aquele engasgo, engulo de novo. Aí ela abre o livro, né? E a primeira página, só lembro da primeira, foi escrito por uma coleguinha chamada Bia. Né? Aí tinha assim, cada página, a professora fez uma foto dele, brincando com uma criança, fazendo alguma atividade, a criança escreveu sobre ele. Todo mundo chorando, tá vendo? Não era para acontecer isso. Mas no dia foi assim também. Aí a primeira página era de Bia, ela dizia assim, Mateus é muito legal, com U. Mateus é muito legal. Eu adoro brincar de massinha com Mateus. Não sei o quê, não sei o quê. Eu amo muito o Mateus, Bia. Evidentemente que a segunda página eu não vi. Já estava tudo marejado, a terceira também. E veja, eu fiquei pensando depois, se eu não tivesse ido, não era um problema, era um sacrilégio. Né? Veja o carinho que a professora teve, a presença de espírito e a lição que ela deu para aquelas crianças. É isso que eu quero pontuar. Evidentemente que meu filho foi beneficiado com todo esse carinho, mas muito mais do que isso, tudo o que as outras crianças aprenderam na convivência com ele. Assim também os nossos filhos, inseridos na escola. Então, a gente não pode ter medo, porque os nossos filhos, na sua diferença, oportunizam aprendizado para os outros. Eles só vão aprender convivendo, vivendo, experienciando. Né? Então, nosso filho ele tem sido assim... eu acho que essa é a missão dele. Né? A missão dele é proporcionar aprendizado. Né? Então, a gente tem vivido inúmeras situações parecidas com essa, né? Que ele proporciona, né? Que ele é gerador dessas oportunidades para as outras crianças. Né? Eu vou na escola buscá-lo, é do meu tamanho, aí vem lá um coleguinha, né? Tá metade do tamanho dele, trazendo Mateus. Né? Tia trouxe Mateus. Né? O que as outras crianças aprendem no convívio com a diferença, é isso que a gente tem que lembrar. Então, a nossa diferença, gente, não é deficiência. A nossa diferença é riqueza. É isso que a gente tem que entender. E nós podemos ensinar através da diferença. Compreendem? A gente não pode ter vergonha da diferença. Não. É na diferença que eu ensino. Tá certo? Vamos a outro grupo. Você vai fugir, é? Oh, isso é um problema. Tá certo, eu deixo você ir. Mas foi bom estar com vocês, participar. E o papel nosso, eu acho que é isso. Um ajudar o outro e tirar uma criança que precisa ser acolhida por cada um de nós. Se nós estamos aqui é porque nós amamos. E o amor tem que superar o que sair.
sei dificuldade que sempre vai ter. E a gente tem que estar sempre vencendo isso. Tchau. Tchau. Eu acho que a gente discutiu ali foi o que já foi falado, né? Esqueci o nome dele. Não sei o seu nome. Pelo Fabrício, pelo que você acabou de falar. Mas, e aí o que você acabou de falar era exatamente o que eu acho que é mais forte. O problema ali, tá? A família não, a escola não conhecia o aluno. Quem que ia fazer com que a escola conhecesse? São os pais. Somos nós. Se a gente não tiver a postura de ter orgulho da adoção, de falar da adoção com paixão, se a gente jogar para debaixo do tapete, não adianta a gente colocar na escola a culpa do meu filho estar sendo discriminado. Porque a escola só vai trabalhar uma coisa que ela sabe que existe ali. Existe uma diferença? Existe. Então, vamos trabalhar. Comentei com as meninas que os meus 2 filhos, cada um tem o seu livro. É um livro muito legal da editora Mundo Cristão, que chama Faltava Você. E aí ele conta a história da adoção todinha na linguagem da criança, com desenhos e tal. Então, o que a gente fez? A gente personalizou os livros deles. Então, cada um tem lá com as fotos de todo o percurso da história. E eles têm o maior orgulho do mundo de levar esse livro para a escola. Eles levam assim, durante o ano todo, eles levam várias vezes. E eles sempre lembram de algum amiguinho que eles ainda não mostraram, eles levam de novo. Aí muda o ano, eles levam de novo para apresentar para a professora nova. E a professora faz uma roda com eles e conta aquela história de novo. O olhinho brilha deles verem contando aquela história. Por quê? Porque eles são seguros de que eu sou amado. Eu não nasci da barriga da minha mãe, mas isso não faz a menor diferença. Mas quem que é o responsável? A gente é responsável por isso, né? Então, usar como oportunidade. Tem um problema, a gente tem que... A gente é que vai fazer a diferença na escola. Não é a escola que vai ter interesse em... Não, sou eu que tenho que ir lá e falar, olha, meus filhos são adotivos e a gente gostaria... Cheguei a falar com a pedagoga isso logo que eles entraram. Eles são seguros da situação deles como filhos. Eles são plenamente seguros. Mas os amiguinhos precisam conhecer isso, precisam lidar com isso de forma natural também. Né? Para que não haja preconceito, quem que vai multiplicar? Somos nós. São eles que me ajudam a multiplicar. São os nossos filhos. Então, se a gente não tiver essa postura em casa... Não adianta a gente querer que a sociedade, que a escola, que os amigos, que todo mundo... a gente se põe na defesa, né? Se põe com arma em punho e fica reclamando da maneira que a gente é tratado. Então, quem vai multiplicar somos nós. Aí que eu chamo a responsabilidade para as nossas costas. A gente tem assim, um papel fundamental nesse processo de fazer com que a adoção seja vista de forma natural, como qualquer outra filiação. Uma questão também que eu queria ter colocado, eu esqueci, nesse caso em tela, né, da criança, veja, que sofreu discriminação dentro da sala de aula. Aqueles colegas que discriminaram, né, o que eles estão fazendo? É bullying, sim. Mas eles estão reproduzindo aquilo que aprenderam em casa, né? Então, é uma oportunidade, né, da escola toda trabalhar o tema, né, a das diferenças. O bullying é a mesma questão, né? É assim que você trabalha o bullying, né? Você... trabalhando as diferenças do outro. O bullying sempre acontece com uma criança que é diferente, mais quietinha, né, com alguma dificuldade, né? Então, quando há o problema, a gente não pode se esconder dele. A gente tem que usar o problema para transformar, tá certo? É na crise que a gente cresce. Quem falta mais falar? Todo mundo falou? Veja, agora vocês imaginam este tipo de problema, vocês aqui, nós somos todos de grupo de apoio à adoção, os professores discutindo. Assim, os olhinhos deles chegam a brilhar nas possibilidades que eles começam a ver a partir das formas que eles podem usar nas suas salas para trabalhar.
né? Então, é muito interessante isso, né? Como isso acontece. Pronto, deixa eu ir para uma outra partezinha, que isso aí é uma pequena sistematização de pontos importantes que a gente tem que falar para a escola, que tem que passar, digamos, nesse nosso diálogo na oficina da escola. Na minha família também tem uma prima que ela filha, ela adotou, e ela foge do assunto. Eu falo assim, você não está em nada? Ah, não vou não. É meu filho, eu nem penso nisso, eu não preciso. Eu não preciso. Uma vez ela foi da agressão, era minha esposa. Por quê? Porque na escola eu ia, não ia para o coleguinha falou que ele era adotado. Aí os três se juntaram para chorar. É mais ou menos essa situação, né? Então, veja, o que a gente, quando a gente vai trabalhar com a escola, o projeto Adoção na Escola, e se nós somos de um GAA, a gente já pode dizer para a escola assim, a gente faz isso, olhe, se vocês detectarem dentro da escola alguma família que tem dificuldade com o tema da adoção, encaminhe para o GAA, traga que a gente trabalha, né? Ou chame o GAA para fazer um trabalho na escola. É aí que nós podemos nos colocar à disposição para dar o apoio que elas precisam. Muitas vezes elas não sabem, também as professoras, né, de como trabalhar a família. Aí entram questões mais delicadas, né? Muitas vezes as escolas têm SOP, e não sei quanto só de alguma coisa que tem na escola, né, que são os serviços de orientação pedagógica e psicológica e na escola, que quando detectam um problema assim, podem também encaminhar a família para um acompanhamento terapêutico, muitas vezes precisa. Esta é uma família que precisa trabalhar a questão da adoção, tem dificuldades ali. Que idade já tem hoje? 13. Continua não querendo falar do assunto. Por exemplo, as amigas mais íntimas dela se sabem da adoção, porque eu às vezes falo ali junto com ela, por exemplo, a menina disse, cadê seu pai? Ela do pai é esse, ela escolheu o padrinho para pai. Eu falo, filho, ele é seu padrinho, ele não é seu pai, ele é seu padrinho, entendeu? Você precisa contar isso para seus amigos. Por que eu tenho que contar? Você acha? Veja, os nossos filhos também, os nossos filhos também têm as suas individualidades. Eu, por exemplo, tá certo? Eu era extremamente tímida. Eu não gostava de me expor em fotos, não gostava de algumas coisas, né? Então, a gente tem que também respeitar a individualidade dos nossos filhos. Às vezes não querem falar. Então, se ele não quer falar, não fale.